Eu gostaria de convidar os amados irmãos a se colocarem de pé para nós lermos a palavra de Deus, e desta feita nós iremos ler a carta de Paulo aos Efésios, a epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Nós iremos ler dos versos 11 ao verso 22. Efésios, que fica entre Gálatas e Filipenses, capítulo 2, dos versos 11 ao verso 22. Acompanhemos a leitura da palavra, meus irmãos. Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam incircuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Amém, meus irmãos. Vamos ler novamente o verso 13, que é a ênfase da mensagem desta noite. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor pela sua maravilhosa palavra. E nesse texto, podem sentar, meus irmãos. E nesse texto, meus irmãos, algo ressalta na leitura dessa porção da palavra de Deus. Para entendermos o que o maior ato de amor da história também foi o maior ato de acolhimento, nós vamos precisar fazer uma viagem essa noite. Então nós iremos trazer à memória 3 etapas das nossas vidas. Primeiro nós iremos trazer à memória quem éramos e o que éramos antes de sermos alcançados pela maravilhosa graça do Senhor Jesus por meio da cruz. Depois nós iremos ver como o grande amor do Senhor, que também é a maior obra de acolhimento registrada na palavra de Deus, modificou a situação em que nós estávamos, para aqueles que verdadeiramente aceitam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E depois lembrar de quem nós somos hoje e onde estamos. E esse texto, ele nos possibilita que nós façamos essa viagem. Então, nós iremos conversar inicialmente sobre o que éramos. E quem éramos. E a palavra de Deus vai nos dizer nesse instante que éramos gentios na carne. E, portanto, nós estávamos separados desse povo escolhido inicialmente
na primeira aliança feita com o povo de Israel, estávamos fora, permanecemos nas trevas, né? Porque o judeu foi trazido para perto primeiramente. E esse povo judeu, ele foi favorecido pela iluminação divina durante o Antigo Testamento. Então, Deus enviou os oráculos para o povo de Israel, enviou profetas, enviou sacerdotes, e dessa forma o Senhor estabelecia um elo, um pacto com o povo de Israel. Então, o povo de Israel andava com o Senhor, por isso que ele foi aproximado primeiro do Senhor, ele estava perto. E nós não participamos dessa aliança que foi feita com Abraão. Não nascemos segundo a carne e não tínhamos direito a esse pacto carnal, por maiores que fossem os privilégios desse pacto. Estávamos destituídos. Esse é o primeiro ponto. Esse era quem nós éramos. Segundo ponto é que nós também estávamos em uma condição de distanciamento do Deus vivo todo-poderoso. Estávamos distantes. Por quê? Porque nós tínhamos uma lei, havia uma lei, e que essa lei deveria ser cumprida para não entrarmos em transgressão contra o Senhor. E nós não tínhamos conhecimento de Deus, nós não conhecíamos, nem nos importávamos em conhecê-los. Estávamos desgarrados, à deriva, sendo levados pelas concupiscências da carne, por onde os prazeres que nós possuímos nos conduzissem. E estávamos em trevas, na escuridão completa, em tudo que diz respeito ao Senhor. Não conhecíamos sobre seus atributos, não conhecíamos sobre seu caráter e não conhecíamos sobre sua vontade. Enfim, apenas tínhamos suposições acerca de quem era Deus. Ou seja, meus irmãos, como se isso não bastasse, o amontoado de pecados que tínhamos por não conhecer e não termos proximidade com esse Deus ia se avolumando à medida que nós iríamos crescendo. Até que essa montanha de pecados se tornou uma montanha gigantesca de separação entre nós e o Deus Santo Todo-Poderoso. Essa montanha e esse abismo de separação não nos permitia o conhecimento e a aproximação necessária com o Deus vivo Todo-Poderoso. Ela era intransponível, essa montanha. E então, meus irmãos, considerando os pecados que praticamos na infância, na adolescência, na juventude e na vida adulta, e você pode ir trazendo isso à memória nesse momento, nós estávamos longe da presença do Senhor. Que abismo, que distância estávamos, meus irmãos. E ainda havia algo que viria por trás dessa grande distância em que nós estávamos em relação a Deus, desde a queda de Adão e Eva lá no Éden. Um cálice de ira que estava preparado para ser derramado sobre todos aqueles que transgredissem os mandamentos do Senhor. E isso envolvia a condenação eterna. Estaríamos para sempre longe e apartados da presença desse Deus eternamente. E alguns irmãos podem não se lembrar muito dessa época enquanto estavam presos ao pecado, porque podem ter nascido no lar evangélico, podem ter desenvolvido desde cedo uma comunhão com o Senhor e não se lembrar muito dessa época. Mas, meus irmãos, não há nada do que se gloriar, né, daquela época em que não tínhamos conhecimento sobre Jesus Cristo e sobre sua obra redentora na cruz. Se não fosse apenas pela graça soberana do Senhor na vida de cada um de nós. Também essa distância foi um dos motivos pelos quais o Senhor Jesus Cristo foi levado à cruz. E agora eu saio desse primeiro momento em que nós nos deparamos com as montanhas
e o abismo existente entre o Senhor, trazendo a figura de que estávamos dentro de uma floresta toda emaranhada de árvores e tínhamos que andar nessa floresta de forma que não víamos um caminho plausível, um caminho adequado para seguir durante essa floresta. E aí vem o sacrifício de Jesus no meio desse caminho, no meio desse horizonte em que nós não vislumbrávamos saída alguma. O sacrifício de Jesus entra bem nesse momento, no momento que nós somos apresentados a esse Deus Santo e aprendemos sobre quem é Jesus, de quem se trata Jesus e o que Ele fez na cruz por cada um de nós. Já pelo sangue chegastes para perto. É isso que diz a palavra de Deus nos versos 13, que a gente acabou de ler. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue da substituição, onde Cristo se entregou àquela cruz, por amor de cada um de nós, teve o seu sangue vertido para a nossa redenção. E lá, os nossos pecados, causa foi o nosso pecado, ele foi punido por conta dos nossos pecados. Esses mesmos que nós passamos uma parte lembrando do que éramos e como éramos. Seu corpo, suas emoções, sua alma, todas punidas pelo pecado. E ele nos afastou, meus irmãos, do jugo de morte e condenação eterna ao ser pendurado naquele madeiro. Então, meus irmãos, eu não tenho como passar por essa passagem e lembrar do lamaçal de pecados em que eu me encontrava e que certamente é a mesma situação de muitos aqui hoje, era a situação de muitos antigamente e de alguns que estão aqui hoje, de estar imerso em um lamaçal de pecados, onde não havia perspectiva sobre quem era Deus e como buscar esse Deus Todo-Poderoso, e nós estávamos à deriva, indo para qualquer vento que desse, e íamos sendo jogados de um lado para o outro, sem perspectiva nenhuma, até que nós vimos uma mão estendida em direção à nossa pecaminosidade, e disse: eis-me aqui, servo meu, meus braços estão estendidos em tua direção para te tirar desse lamaçal do pecado. Onde tu chegaste, viste que não há perspectiva nenhuma de vida para ti, de vida em abundância como eu tenho a te oferecer. E aquela mão misericordiosa e graciosa me puxa e me traz para a sua maravilhosa luz. E hoje eu posso contemplá-lo, louvá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo e ver toda a maravilhosa graça que Ele tem derramado sobre o seu povo. E eu quero passar os séculos dos séculos sentindo a presença do Senhor, como temos sentido fortemente, meus irmãos, para sempre, em nome de Jesus. Esse foi o sacrifício de Cristo. Esse é Cristo nas nossas vidas. Ao se sacrificar e ao se entregar à morte por cada um de nós, Ele leva sobre si os nossos pecados. E o fardo que estava sobre nós, Ele leva na cruz. Claro, ao aceitarmos o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e nos arrependermos das nossas transgressões. E além disso, Ele cumpre todas as profecias que estavam anunciadas sobre a sua vinda e a sua morte na cruz. Como, por exemplo, o esmagamento da cabeça da serpente que estava profetizado, prometido em Gênesis 3,15, e além disso, a libertação da escravidão do pecado. As algemas que nos prendiam ao pecado, que nos levavam de um canto para o outro, desnorteados, Ele chega e quebra essas correntes, nos liberta do jugo do pecado. O pecado não mais governa a gente, mas agora o Santo Espírito do Senhor, que passa a habitar nas nossas vidas, começa a nos dirigir a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, a sua maravilhosa graça. E aí passamos a odiar aquilo que levou Jesus Cristo à cruz, que foram os nossos pecados. Passamos a odiar Ele, porque há um Santo Espírito
dentro de nós que nos direciona para odiar o pecado, para não querer ficar em situação de pecado. E esse, por mais que a carne, essa natureza pecaminosa, nos passe uma rasteira e deslizemos, né? Não estamos isentos do pecado na sua relação com a nossa natureza pecaminosa. Então o Senhor, Ele vai e começa a nos dirigir para evitarmos a todo custo entrarmos em condição de pecado. E isso era o que o sacrifício do Senhor Jesus representa nas nossas vidas. A quebra do jugo do pecado e agora sermos governados por a sua maravilhosa graça, pelo seu Santo Espírito que habita em cada um de nós. E agora nós precisamos refletir. Onde estamos, meus irmãos? Onde nós estamos agora? Nós estávamos longe, é verdade, sendo gentios, e não na comunidade favorecida de Israel, isso é verdade. Mas ao morrer na cruz do Calvário, por amor de cada um de nós, o texto diz o quê? Que de dois, do que estava próximo, que era Israel, e do novo, que é os gentios, em espírito serão unidos agora em um só povo, em um só homem. E isso, meus irmãos, também é a maior obra de acolhimento feita. É quando Jesus, na maior expressão do amor de Deus pela vida de cada um de nós, também faz uma grande obra de acolhimento, onde Ele junta o povo gentil, que era gentil na carne, e agora passa a fazer parte da família da fé. A família da fé, que segundo a palavra de Deus, diz que, lá em Gálatas 3,7, que os que são da fé são filhos de Abraão, do mesmo pacto. Louvado seja o nome do Senhor por sua maravilhosa palavra. E agora passamos a ter um sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo, que com aquele único ato, se entregando à cruz por amor de cada um de nós, afastou para sempre o pecado e hoje é o nosso alimento espiritual e quem nos alimenta continuamente. Glória a Deus por isso. E aí, meus irmãos, nós, ao aceitarmos Jesus como único e suficiente Salvador, nós nos tornamos mais próximos do que a maioria, os judeus, do que a sua totalidade dos judeus. Porque por mais devoto que um judeu possa ser, em tentar obedecer à antiga aliança, ele jamais conseguirá fazer o sacrifício que Jesus Cristo fez naquela cruz do Calvário para justificar a ti e a mim, meus irmãos. E nós somos justificados por Cristo Jesus. Louvado seja o seu santo nome. E aquele pecador que crê, esse é o momento em que nós nos deparamos com a realidade de como estávamos na condição antes de aceitarmos a Cristo como suficiente Salvador e agora passamos a aceitá-lo e a viver segundo os seus preceitos. Neste momento em que cremos e que passamos para a família da fé, Ele rasga toda a dívida que nós tínhamos de pecado. Então, aquela montanha que nós ilustramos inicialmente, aquela cadeia de montanhas que nos separava do Senhor Deus, quando os pingos do sangue de Cristo da cruz foram caindo, todas essas montanhas foram sendo removidas. E o abismo que estava entre nós e o Deus Santo Todo-Poderoso começou agora a ter um elo de uma ponte, começou agora a ter um canal de comunicação, que é o Senhor Jesus Cristo, que está intercedendo e é o intermediador entre nós e o nosso Deus, Deus Pai, Deus Santo Todo-Poderoso. E assim nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. Corpo, carne e sangue. Então, meus irmãos, ao olharmos para o sacrifício de Cristo e as implicações que aquele sacrifício tem sobre nossas vidas, nós não podemos perder isso de vista. E
No sangue, nas veias do cristão, deve ter acolhimento. Acolhimento faz parte do DNA do cristão. É isso que nós estamos observando no sacrifício, também no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, que nós temos que ter a veia e o DNA de acolhimento. Por exemplo, em 1 João 4, 20 e 21, a palavra de Deus diz assim: se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, ele é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Esse é o acolhimento esperado que devemos ter, o sentimento de acolhimento que devemos ter no nosso coração em relação aos nossos irmãos. E ao falar de amor, é importante ressaltar, que nós amamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro, como diz na sua palavra. Não amamos ao Senhor como deveríamos, é verdade, somos imperfeitos e estamos, ainda pertencemos a essa carne, a essa carne que é cheia de defeitos e imperfeita, essa natureza pecaminosa, mas nós nos amamos realmente, mesmo com nossas limitações, e amar a Cristo é amar o seu povo, é amar o povo de Deus, conforme está escrito. É amar ao próximo, não só ao povo de Deus, mas ao próximo e ao necessitado, estender a mão. Ninguém pode dizer que ama ao seu Senhor se não amar o seu povo. Aí nós iremos fazer um pequeno exercício nessa hora, meus irmãos. Eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e perguntasse a ela se ela já aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém, meus irmãos. Eu creio que a maioria de nós ouviu um sim. Um sim, se esse sim for verdadeiro, você sabia que esse irmão que disse sim para você, quando Jesus aparecer nesses altos céus e vier buscar a sua amada igreja, ele também estará subindo para a glória juntamente com você? E isso precisa estar bem claro nas nossas mentes, meus irmãos, que nós não somos melhores do que ninguém. Não importa os títulos que nós temos, não importa a posição eclesiástica que nós temos dentro do corpo de Cristo, não importa, somos todos iguais perante o Senhor. E subiremos em glória todos juntos, ninguém ficará para trás, nem ninguém vai primeiro, nem vai depois, dos que estiverem vivos. E essa é a nossa resposta diante dessa maravilhosa palavra, que tenhamos um coração acolhedor e possamos viver o acolhimento. E eu louvo a Deus, meus irmãos, porque nossa igreja, ela tem vivido isso. Amém. Glória a Deus. É exatamente essa visão de amor para com o povo de Deus, para com o próximo, para com o necessitado, que Deus levanta o Projeto Lídia para estar abençoando a nossa comunidade. E nós louvamos a Deus por isso. O Projeto Lídia, juntamente com toda a igreja, tem feito em nossa comunidade o que Cristo espera que façamos. Ele pede para que nós o imitemos. E o projeto representa isso. Um projeto que tem um grupo que tem amado o seu povo, o povo de Deus, acolhendo tanto a igreja, o povo de Deus, quanto os de fora. Tem aparado o próximo ao necessitado, levando a palavra de Deus a várias regiões, a várias comunidades carentes da nossa cidade. Além de nos receber aqui com todo o amor nas portas, estarem sempre à disposição para esclarecimentos para os irmãos, para acolher
com carinho o visitante e o congregado da nossa igreja, o projeto tem amado os de fora. Diversas ações sociais que têm que têm alcançado várias comunidades carentes da nossa cidade, e o nome santo do Senhor tem sido proclamado por meio das vidas que se deslocam até essas comunidades. E aqui, meus irmãos, eu não poderia passar por esse momento de compartilhar essa porção da palavra de Deus com os amados, sem falar sobre um projeto, sobre uma ação social que ocorreu no dia 12 de outubro do ano passado, que envolveu o Dia das Crianças. Nós saímos daqui, lógico, fizemos toda a campanha de recolhimento de brinquedos novos e usados, e a igreja abraçou o projeto, contribuiu com alegria, e nós juntamos toda a quantidade de brinquedos necessários. Também preparamos um lanche para levar até aquela comunidade. E nós saímos daqui para abençoar, meus irmãos. A Igreja Congregacional Central saiu para abençoar. E lá, meus irmãos, quando estávamos durante o projeto, executando a ação social, o Senhor foi agindo poderosamente e derramando graça sobre graça naquela ação social. Todas as outras teve graça, e todas teve a participação do Senhor Jesus, a mão do Senhor Jesus estendida para aquelas pessoas. A igreja congregacional, por meio do projeto Lídia, estendendo a bandeira do Senhor para que aquelas pessoas carentes pudessem ver o Senhor através das suas vidas. E lá estava. Mas esse em especial não só foi uma transformação realizada do Grupo Lídia para fora, para a comunidade. Ela também fez transformações internas para os membros do projeto, membros da nossa igreja, principalmente para mim, porque Deus mudou a minha história a partir dessa ação social. E esse é um ponto que eu acho que nem mesmo os pastores estão cientes, meus pastores estão cientes, mas aquele dia 12 transformou a minha vida e me deu uma perspectiva de olhar diferente para as almas que estão perdidas, que estão imersas nesse lamaçal do pecado e não estão se dando conta do perigo que estão correndo, afastados e sem ter conhecimento do Deus vivo e soberano que nós servimos aqui nessa comunidade. E naquela ação social, nós inicialmente preparamos tudo que era necessário para fazer a ação social, e ali nós vemos a mão de Deus utilizando a igreja como canal de bênçãos, porque lá estava junto o departamento infantil, que levou a palavra de Deus para as crianças, e juntamente participou ali da entrega dos brinquedos, naquela ocasião, sempre da forma lúdica, e apresentando a Cristo com muita criatividade, louvado ao nome do Senhor pelo nosso departamento infantil. A equipe de adoração, também, juntamente com a equipe do Lídia, entoando louvores, exaltando o nome do Senhor, naquele culto que fizemos naquela comunidade. A comunidade que nós estávamos fazendo essa ação social era lá no Jeremias, uma comunidade muito carente, e que a todo tempo nós víamos pessoas passando com bebidas, indo para bares ali próximo. E eu, particularmente, eu olhava e dizia: é um Deus que derrama sua multiforme graça no meio, onde Ele queira. Porque nós estamos aqui no meio dessa movimentação todinha, desses bares, e o Senhor está derramando poderosamente sua graça no meio do povo. E eu louvo ao nome do Senhor. E ali o Grupo Lídia esteve entregando tanto o alimento espiritual quanto o alimento material naquela ocasião. 2 vidas se entregaram ao Senhor naquele dia. Uma delas porque entendia que estava longe dos caminhos do Senhor e que encontrava razão para aquela palavra ter sido anunciada naquele dia, e a outra porque tinha perdido um ente querido há pouco tempo
e estava desconsolada, sem chão, precisando de uma palavra e de um acolhimento, porque tinha a convicção de que aquela alma, aquele parente dela tinha partido sem ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e isso estava afligindo o coração dela. E essas almas se rendem ao Senhor, e no final ali, nós oferecemos um sopão para aquela comunidade, e aquela sopa, ela também foi ofertada, parte dela não foi ofertada pela nossa comunidade, já foi por duas outras irmãs de outra denominação. Por quê? Porque a igreja do Senhor, ela é invisível, e a multiforme graça dele se manifesta de várias maneiras. E fomos incrivelmente abençoados lá. Saímos para abençoar a comunidade, mas Deus falou grandemente aos nossos corações, particularmente para o meu. E assim, meus irmãos, quando for ter uma ação social, se envolva com o Grupo Lídia e olhem e vejam, presenciem o amor de Deus que esses irmãos exercem ao tratar essas comunidades carentes da forma como eles tratam. Parece que eles são de casa, parece que eles estão servindo a nós mesmos aqui da comunidade. E esse é o amor de Jesus. É aquele que vai até o desamparado, e aquele que está desamparado da sociedade estende a mão e resgata as vidas que estão perecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, diante disso que eu vos anunciei, nesta noite, meus irmãos, o Senhor arde no meu coração 2 recados bem claros nessa noite para a amada igreja. O primeiro recado vai para aqueles que já são crentes no Senhor Jesus e já estão cravados nessa aliança, pertencentes ao caminho do Senhor Jesus, para que vocês não abandonem a perseverança da doutrina de Jesus. Continuem perseverando. Continuem perseverando. A palavra é perseverança, meus irmãos. Por mais que as seduções do mundo, as seduções do engano estejam nos puxando para nos extraviar do caminho correto, mantenha a perseverança. Aqui, na palavra de Deus está a verdade. Em Jesus Cristo nós temos a verdade e nós precisamos permanecer até o fim, meus irmãos. Não olhe para a sua esquerda, para a direita, olhe para o Senhor. O tempo está findando, nós temos pouco tempo e nós não podemos, meus irmãos, nos dar ao capricho de estarmos sendo levados por seduções desse mundo que nos levam à ruína. Nós precisamos ter a mente firme, o olhar firme no Senhor, no Deus Santo Todo-Poderoso que nos redimiu, que nos deu graça, que nos trouxe luz, que nos trouxe para essa maravilhosa vida, que é vida em abundância, meus irmãos. Então, esse é o acolhimento. Louvo a Deus pelo projeto Lídia e que outros projetos como esse se levantem no nosso meio para estarmos anunciando a palavra de Deus pelos 4 cantos de Campina Grande, pelos 4 cantos da Paraíba, desse Brasil e do mundo. Em nome de Jesus. Essa é a palavra. Perseverança. Vamos continuar desenvolvendo também, meus irmãos, sincera comunhão uns com os outros para podermos dar saltos maiores em direção a anunciar o Evangelho de Cristo, que é salvação para todo aquele que nele crê. E o segundo recado desta noite, meus irmãos, vai para aqueles que estão em situação de distanciamento desse Deus Santo Todo-Poderoso. Daqueles que estão longe, que ainda não reconheceram como único e suficiente Salvador. E eis aqui mais uma chance de você se entregar a esse Deus vivo Todo-Poderoso. Eu falei do lamaçal do pecado, porque em 2008, eu me encontrava, logo no começo de 2008, nesse lamaçal de pecado, né? Já faz muito tempo, uns 13 anos. E eu me lembro que, naquela ocasião, tanto eu quanto minha esposa Paloma, nós aceitamos o Evangelho juntos, na mesma época,
mas naquela ocasião nós estávamos participando da última micarande aqui que houve em Campina Grande. E, lógico, né, eu particularmente estava bêbado, né, não tinha ingerido drogas, mas estava bêbado, e peguei paloma, assim, numa hora para o trio, e eu me lembro bem disso, numa hora do trio elétrico lá, eu peguei paloma atrás do trio, e puxei ela de um ponto a outro, dentro daquela massa de gente que estava indo atrás do trio. E naquele momento, né, ela desaprovou, ela não gostava desse tipo de ousadia, mas eu, me aproveitando do meu porte físico e do meu tamanho, tomei coragem, no meio da bebida lá, de tomar essa iniciativa infeliz. Então eu parti de um lado para o outro do trio e derrubei muita gente, passei por cima de muita gente, corri um risco grande de levar uma facada. Se eu não me engano, foi a última micarande que teve em Campina Grande. Mas meses depois, né, o testemunho é um pouco longo, mas para encurtar, meses depois nós estávamos aceitando o Senhor Jesus Cristo aqui nessa comunidade. E nós estávamos lá, entregue àquele lamaçal de pecado, e nós vemos bem a situação deplorável que está lá, que está com um abismo de distância entre nós e o Deus Santo Todo-Poderoso. E para você, meu irmão, que não aceitou ao Senhor Jesus Cristo, esta noite, mais uma vez, não importa o lamaçal de pecados que você esteja, Ele disse que não importava o tamanho do fardo, venha como você estiver. Mais uma vez, o Senhor tem o braço estendido em tua direção. Não importa o lamaçal, não importa se você esteja dentro da lama até o peito, até o pescoço, ou só esteja os dedinhos do lado de fora agora. Não importa. O tempo está findando e nós não podemos perder mais o nosso tempo com as concupiscências e com as coisas fúteis que esse mundo nos oferece. Você tem um chamado para aceitar o Senhor Jesus Cristo nessa noite, e Ele está estendendo as tuas mãos como Ele estendeu para mim naquele dia, naquele lamaçal que eu vivia, e que Ele me puxou, e me puxou com muita força para o louvor e para a glória do teu santo nome. Então, se tu tens escutado a voz do teu Senhor, se tu tens escutado a voz do Senhor Jesus Cristo, aí aceite-o como seu único e suficiente Salvador, e se entregue verdadeiramente a esse Deus que transformou várias vidas aqui. Poderíamos passar horas e horas cantando diversos testemunhos. Não despreze a voz do Senhor Jesus Cristo. Tu tens mais uma oportunidade nesta noite. Este é o recado. Não importa o teu fardo. Se o teu fardo é pesado e tens dúvida de que Deus pode te perdoar do tamanho da tua transgressão, não tenha dúvida. Ele diz na palavra dele que Ele é o Deus que alivia fardos, e disse que o fardo dele é leve. Então, meu querido, se tu tens ouvido a voz de Deus, se levante e se entregue a esse Deus Todo-Poderoso. É mais uma oportunidade, não desperdice. Nós não sabemos o dia de amanhã. Jesus é a âncora. Jesus é o porto onde tua alma pode ancorar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus, já devolvo a palavra ao dirigente.